Você que gosta do mercado financeiro, já é um investidor experiente ou ainda está dando os primeiros passos nesse mundo, já pensou em trabalhar nessa área? Ser um operador, um analista, um assessor? Eu entrevistei a Bianca Juliano, lá da XP, e ela vai falar tudo sobre essas carreiras que estão entre as que mais crescem no Brasil e certamente ela vai tirar muitas de suas dúvidas. E se restar alguma, claro, é só comentar aqui embaixo. Então confere aí o nosso papo. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o jornalista Gabriel Dutra e vamos juntos aqui para mais uma entrevista. Hoje nós vamos falar sobre carreira no mercado financeiro, assessoria de investimentos, transição de carreira e outros temas relacionados, né? Bolsa de valores, investimentos, esses temas sempre fascinam tanto as pessoas que querem colocar o seu dinheiro ali e não seria diferente para quem vê essa área também como uma possibilidade de carreira. E para conversar com a gente sobre isso, eu recebo hoje aqui a Bianca Juliano, ela que está liderando um projeto de desenvolvimento de lideranças comerciais lá no Grupo XP. Então, primeiramente, muito obrigado pela presença e seja muito bem-vinda, Bianca. Obrigada, Gabriel. Prazer estar aqui contigo. Legal, vamos nessa então. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu gosto sempre de começar com uma pergunta explosiva, uma pergunta polêmica, para já colocar fogo no papo. E a pergunta que eu te faço para a gente iniciar hoje é a seguinte: todo mundo pode trabalhar no mercado financeiro ou é preciso um perfil específico para isso? Olha, Gabriel, eu acredito que todo mundo pode, né? Tem várias funções no mercado. Hoje, uma das funções que está muito em alta é a assessoria de investimentos. Acho que ela é uma das que mais abarca, né, essas transições de carreira ou início de novas profissionais que querem trabalhar no mercado. E eu vejo que é uma carreira muito democrática. Claro que tem as suas características, claro que tem as suas exigências, mas eu vejo que todas elas são muito desenvolvíveis, eu vou dizer assim, né? Que a gente consegue trabalhar em cima delas, desenvolver essas competências e se preparar bem para fazer um ótimo trabalho no mercado. Por que que eu estou falando isso, né? Porque eu já vi muitos casos. Eu conheço muitas pessoas, de médico a advogados, de engenheiros a, sei lá, educadores de variações, até educadores físicos, educadores de outras, né, escolas, mas eu vejo que tem muito espaço, o mercado vem chamando e precisando de profissionais, vem crescendo muito, então se buscou, né, o mercado foi criando meios de desenvolver esses profissionais. Então, à medida que isso vai acontecendo, dá mais chance para as pessoas, porque como são profissões muito, entre aspas, novas, se a gente for pensar, né, são carreiras mais recentes, elas, o mercado teve que criar os cursos, as formações, teve que se preparar, e são formações muito já pontuais, sabe aquela coisa que tu faz, que tu já te prepara exatamente para aquela carreira, né? Tu não faz uma coisa super genérica, não, tu já se prepara para aquela profissão. Então, por isso que eu vejo que tem espaço sim, e dá para todas as pessoas, aí eu posso falar um pouquinho depois das características da profissão, se tu quiseres, sim, mas acho que para responder sim, a minha resposta é positiva. Legal. Para quem está nos acompanhando aqui, lembro sempre que se inscreva aqui no canal, ative as notificações para ser avisado sempre que o novo vídeo, uma nova entrevista for postada, e me segue também lá no Instagram e no Twitter. Os links vão estar aqui na descrição. Bianca, antes da gente começar a entrar nesses pontos também, então, só queria que tu falasse mais sobre a tua trajetória, um pouco do teu trabalho hoje, do dia a dia, e apresentasse também aí a XP Educação. Super legal, boa. Acho que o meu tempo aqui de casa na XP fala bastante, né? Estou na casa desde 2006, então são aí 16 anos de XP. Comecei em 2006 como assessora de investimentos. A XP não era uma corretora, ela era um escritório de agentes autônomos de investimentos vinculado à Intra Corretora. E nessa ocasião, então, eu fiz a prova da Ancor, passei e me tornei AI, né? Agente autônoma de investimentos da própria XP, escritório de agente autônomo. Nesse processo de trabalhar buscando potenciais investidores, que era o que o assessor fazia, esse agente autônomo fazia, eu fazia muito focado e muito voltado a fundos.
Esse trabalho era mais direcionado a fundos de investimentos, renda variável especialmente, e era uma coisa muito nova, ninguém conhecia, as pessoas jamais estavam acostumadas, né, a esse contexto, todo mundo no seu padrão ali, investindo através da poupança, através do banco. Então foi super legal ter vivido esse momento. Imagina lá 2006, então eu dava muita palestra, muito curso, aquelas palestras à noite ou cursos de finais de semana, aprenda a investir na bolsa, aprenda a investir em ações, tudo isso para poder educar, né, esse público e, através dessa educação, abrir caminhos para a gente falar sobre formas diferentes de se investir que elas não estavam acostumadas. Então, eu fico falando, assim, eu fico pensando e lembrando, quando eu faço uma rápida jornada, se eu pensar aí, em torno de 5 anos de profissão, já tinham sido mais de 10, 12 mil pessoas, porque era assim, era com certeza em torno de 200 novas pessoas impactadas todo mês com esse processo educacional. Então, eu posso dizer que, desde o início, foi muito voltado para a educação, a veia do trabalho, a veia ali, o DNA desse trabalho, que é o DNA da XP, né? Se vocês escutam, assim, o Guilherme Benchimol falando, vocês vão ver, todo mundo fala, né? Eu não inventei nada novo, eu segui o modelo que, para ele, já estava dando certo, né? Então, repliquei isso e funcionou, que era uma beleza. Então, fui crescendo, fui formando carteira e, com o passar do tempo, me tornando líder, gestora de equipe, líder de várias equipes, fui compilando, conglomerando e tal, né? E aí foi uma longa jornada. Então, ao longo desses 16 anos, eu fui trocando muito de estruturas dentro da empresa, trabalhando em várias frentes, a frente própria, que é o B2C, a frente de escritórios de agentes autônomos, que é o B2B, são 2 frentes de negócios, né? 2 canais. Então, desenvolvi muitas frentes, muitas áreas, e recentemente, né, eu tive uma reconexão com a educação, né, com a XP Educação, para onde eu fui para montar a nossa escola de MBAs, cursos de pós-graduação, voltados para quem quer justamente trabalhar no mercado financeiro. Então, a gente desenhou ali 3, 4 MBAs, muito voltados para o mercado. Então, tem um que prepara especialmente para assessoria, né? Não só o MBA, depois são outros cursos também, vem uma sequência de outros cursos que a gente foi entendendo que a gente tinha, né, todo esse conhecimento, a gente tinha toda a prática e conseguiu transformar essa prática em algo estruturado para ser reproduzido, para ser ensinado e compartilhado para as pessoas que querem começar do zero e não conhecem, não sabem nada sobre o mercado, mas querem trabalhar nele. Então, foi isso, assim, acho que foram muitas passagens, não dá nem para contar todas, mas acho que, fazendo uma longa história curta, é por aí. Tu falou uma coisa interessante ali, né? A educação financeira também está no DNA da XP, né? Quem conhece um pouco da história da própria XP, do próprio Guilherme Benchimol, que tu citou ali, o fundador da XP, eles vendiam os cursos para depois captar esses próprios alunos como clientes, né? Então, acho que é uma retomada a essas origens aí, né? Eu acho que é legal, tu falou que tanto a própria XP com a XP Educação e tu mesmo com a tua própria atuação. Exato, porque assim, era impossível, sabe, Gabriel, assim, era impossível a gente querer abordar o tema para uma pessoa que não tinha conhecimento. O mercado era muito pequeno de já investidores e interessados em investir em bolsa e em ações, né? Se tornar sócios de negócios. As pessoas não tinham essa consciência, nem faziam ideia que era possível isso acontecer através da bolsa ou de fundos de ações. Então, a gente realmente necessitava educar. E ao educar, a gente despertava, né? Fazia as pessoas terem conhecer uma nova realidade, essa nova realidade dava acesso a elas, a várias possibilidades e se preparar melhor para o futuro. Então, a XP sempre foi esse o caminho. E para mim não podia ser diferente, até porque eu formei minha carteira do zero, eu não tinha uma carteira oriunda de trabalho anterior em banco, que eu já tivesse clientes investidores, ou família com potencial investidor grande, amigos e rede de relacionamento com um grande potencial investidor. Então, eu tive que formar do zero. E daí também vem muito dessa confiança em dizer que dá sim para formar uma carteira do zero. Porque se eu formei a minha carteira do zero lá em 2006,
né? Quando ninguém conhecia sequer XP e muito menos investimento em ações ou investimentos através de uma plataforma que não fosse o banco, e deu certo, e eu estou aqui provando isso, é claro que dá para quem tiver muita vontade, muita garra, obstinação, raça ali, e buscar os caminhos certos e aprender com quem fez, né? Com quem desbravou esse mercado, porque era um mercado que não existia no Brasil, e a XP criou, né? Ela desenvolveu esse mercado de assessoria de investimentos aqui, né? Trouxe do modelo lá de fora. Então, a gente acaba que fica muito, assim, especialista no assunto e, através da educação, criou formas agora. Antes a gente ensinava as pessoas a investir, agora a gente também ensina a investir, mas a gente também ensina as pessoas que querem trabalhar, né, sendo assessores de investimentos. A gente tem 5 milhões de investidores em bolsa hoje em dia, mais ou menos, né? Então já cresceu, se multiplicou muito de lá para cá e ainda tem um mercado muito gigantesco, um campo muito grande para ganhar pela frente ainda, né? Esse pessoal tá todo em banco, aí tá Enorme. todo nas poupanças. E aí tu falou das profissões, então, né? Entrando para essa área do mercado de trabalho. A gente vê aí as diferentes atuações, diferentes tipos de profissionais, né? Desde o assessor, mas também tem lá um operador de renda variável, um gestor, um analista. Eu queria que tu falasse aí quais são as diferenças e qual o teu foco aí, principalmente. Legal. Tem várias profissões, muitas vêm crescendo aí, tem 3 que estão se destacando um pouco mais, né? Que a gente chama, 3 chamam a atenção, por conta de todo esse despertar, né, do brasileiro para o investimento, para uma busca por um investimento melhor, a inflação muito presente, né, a poupança deixando a desejar, as pessoas buscando formas de ganhar, né, fazer seu dinheiro crescer a um ritmo maior do que a inflação. Hoje, eu não sei tu, Gabriel, mas assim, eu acredito que esse tem sido o maior desafio, né? Quem aqui será que está nos ouvindo que no último ano consegue com certeza responder claramente, com conforto, que ganhou da inflação, ou seja, que teve os seus rendimentos das suas aplicações financeiras ganhando, crescendo a um ritmo maior do que o ritmo que as coisas subiram de preço no entorno, do que o custo de vida, né? Dificilmente, só as pessoas que se preocupam muito e que já cuidam com carinho, com profissionais especialistas, é que provavelmente vão conseguir responder confortavelmente um sim para essa pergunta. Então, essa é uma dor que às vezes as pessoas nem sabem que tem, mas ela está aí, batendo na nossa porta. Então, à medida que tudo isso vem acontecendo, né, acaba-se sendo necessário buscar investimentos mais arrojados, se tornar sócio de empresas, sim, por que não? Né, empresas que têm fundamentos interessantes, que crescem, né, a ritmos interessantes, que inovam, ou também não tão inovadoras, mas tradicionais, que crescem em setores tradicionais. Eu acho que tem uma gama, não vou aqui falar sobre isso, né? Nem sou esta profissional que avalia, analisa empresas e faz recomendações, porque esse profissional é o analista de mercado. E aí já começa a falar de um deles aqui. O analista de mercado é um desses profissionais que vem ganhando espaço, né? No Brasil ainda tem muito espaço para crescer. Então, esse profissional é aquele perfil mais analítico mesmo, que gosta muito de estudar, que gosta de ler, que gosta de conhecer empresas, setores e emite, através de todo esse seu estudo, né, de todas essas avaliações, ele emite relatórios e opiniões, ou vamos dizer assim, recomendações, talvez seja a melhor palavra, sobre comprar ou não comprar determinado papel, determinado ativo, determinada ação de uma empresa, talvez para ficar mais claro para que todo mundo aqui acompanhe. Então, esse profissional analista, por exemplo, né, nos Estados Unidos a gente sabe que tem, sei lá, para cada setor tem vários analistas dentro de uma casa de análise, tem muitos analistas para o mesmo setor, sei lá, talvez 10, 15. Aqui a gente ainda está numa, assim, tem muito menos, 2, 3, os portes ainda são muito menores. Isso tende a crescer, né? Então tem muito espaço. Onde que esse profissional trabalha? Ele trabalha dentro de uma casa de análise, dentro da área de análise de uma corretora, né? Então é por aí, tá? Aqui habita um profissional que vem crescendo bastante, vai ganhar bastante espaço.
E agora vamos falar de outro profissional que vem ganhando bastante espaço, o operador de mesa, ou vou falar vários sinônimos, tá? Porque tem variações. Pode ser operador de mesa, especialista em renda variável, broker, que fala assim inglês. Uhum. Que mais? Operador, apenas operador. Mas esse profissional, ele também vem, de novo, vem crescendo, de novo pegando a mesma, surfando a mesma onda, né? O racional por trás é sempre o mesmo. E as pessoas querendo investir mais em ações, querendo estar mais próximo dos seus investimentos, elas querem ter, às vezes, carteiras de ações, querem comprar e vender com mais, com apoio maior, né? De um profissional especialista, e esse é o profissional especialista que senta lá no seu computador, acompanha o pregão online, né, que acompanha as movimentações de mercado. Quem é esse profissional? Ele é um profissional que vai ter uma pegada ali bem forte operacional de mercado, ele tem que ser bem atento, ele tem que ser dinâmico, ele tem que gostar de estar em contato ali com o cliente, porque ele vai estar no contato por telefone, ele vai estar, talvez, depende da tecnologia da plataforma que ele tiver, né, plugado, ele vai estar, talvez, em sistemas, né? Mas é essa pessoa, esse profissional. Então, não pode se abalar com as adversidades, com todos os momentos adversos do mercado, porque é natural, né? Não deixar seu humor se abalar por isso. Então, essa é a característica desse profissional. Tem que ter uma comunicação boa, tranquila ali, porque é um mercado mais nervoso, entre aspas, natural do mercado de ações, e esse profissional vive mais esse calor da operação. E, por fim, vou falar do terceiro profissional, que é o assessor ou assessora de investimentos, né? Que é quem? De todos esses três que eu estou falando, o assessor, ele vem hoje, talvez tenha mais volume de crescimento das profissões. É aquela pessoa, aquele profissional que ajuda, né, que apoia ali o cliente a fazer seus investimentos, a escolher os melhores ativos para a carteira, mas sempre com um olhar um pouco mais amplo, um pouco mais distante do que, por exemplo, apenas o olhar do broker é um pouco mais focado apenas na fatia destinada à renda variável, a compra e venda de ações e tal. Já aqui o assessor, ele olha mais amplo, o olhar dele é mais amplo, ele olha mais aberto, então ele olha o cliente, olha para o perfil desse investidor, que pode ser moderado, né, conservador, moderado ou agressivo, e aí ajuda a definir, frente à situação de vida, à situação familiar, ao cenário macroeconômico, e ajuda a definir a melhor carteira para aquele cliente. E vai acompanhando ele para o resto da vida, né? Fazendo realocações de tempo em tempo, estando muito próximo, se relaciona. Ele tem que se relacionar muito com esse cliente, porque ele está sempre lado a lado com ele. E ele, geralmente, quando o cliente tem perfil e cabe naquela carteira uma fatia de renda variável direta, é ele que aciona o seu par, né? Porque o operador, o broker, que a gente acabou de falar, é um colega ali, é um par desse assessor. Eles trabalham em dupla, então ele aciona esse par para que esse par fique de olho, fique muito mais próximo e atento àquela fatia da pizza. Vamos pensar uma carteira, uma pizza, carteira de investimentos com vários sabores. A fatia lá mais de bolsa, vamos pensar lá, o sabor calabresa, que é a de bolsa, vai ficar nas mãos desse operador, e esse operador fica muito mais próximo. Então, o assessor está na rua, o assessor está captando cliente, está podendo olhar o mercado com uma distância leve, tá? E o broker está muito mais no dia a dia. Então, se tiver alguma movimentação ali, né, de curto prazo, alguma coisa está acontecendo no mercado, ele está colado no pregão. E aí, o cliente, quem sai ganhando com isso? O cliente. E ambos, esses dois profissionais, o assessor e o broker, eles têm o respaldo e eles seguem as recomendações daquele primeiro que eu falei, que é o analista. Esse analista que dá as recomendações, porque nenhum desses dois faz recomendação, tá? Uhum. Eles só seguem as recomendações da casa de análise que eles estão plugados, ou desses analistas, tá? Tu falou no início da tua fala ali sobre a tua própria trajetória, do tempo que tu teve para construir essa carteira de clientes, né? Hoje a gente vê muito o pessoal de banco, né, vindo se tornar assessor, então geralmente eles já trazem ali uma carteira, ou até de uma outra área diferente, por exemplo, um corretor de imóveis de alto padrão, né, que não é necessariamente um profissional da área de investimentos, mas ele já pode trazer, né, uma clientela, uns potenciais clientes que podem atender essa corretora, né? O quanto isso ainda tem peso assim na contratação de assessores, né, dele trazer uma carteira,
ou se ele ainda tem esse tempo para iniciar, por exemplo, do zero e ir construindo um network, a rede de relacionamentos e os potenciais, né, futuros clientes. Tem espaço para os dois contextos, né? Se tu já tens uma carteira, se tu já tiver uma clientela, uma base de relacionamento, isso só vai te acelerar, né? Vai te ajudar. Não quer dizer que quem não tenha não vai ter espaço. Só que se eu não tiver, pensa assim, né, Gabriel? Se eu não tenho essa base construída, eu vou ter que correr talvez 3 vezes mais, 4 vezes mais, 5 vezes mais do que quem tem. Concorda? Porque eu tenho que ganhar essa distância aí que eu já estou para trás em relação a não ter para quem ligar, para quem oferecer, né, e trabalhar esse processo da assessoria. Mas está tudo certo, como eu disse, porque existem meios e dá para fazer, né? Inclusive, dos cursos da XP Educação, eu falo toda a metodologia lá que eu utilizei quando eu montei minha carteira. E, como eu disse, foi do zero. Então, existe espaço para os dois. Quem tem carteira, aproveita. Quem tem uma base de relacionamento, aproveita ao máximo essa base de relacionamento, porque eu sempre digo isso, né? Nada se perde, tudo se transforma. Então, se eu tenho até profissionais que às vezes estão fazendo uma segunda, uma terceira transição de carreira, já estão indo para uma terceira, muitas vezes acontece isso, né? Tu tem uma vida inteira acumulada de contatos, concorda? Das tuas profissões anteriores, das tuas, sei lá, das cidades por onde tu morou, dos bairros, todo mundo pode ser um potencial cliente. Então, tu carrega isso e tem que saber aproveitar isso, sim. Agora, se não tiver, tem que construir um bom plano comercial, bem proativo, bem intenso, bem estruturado, e não basta o plano, né? Tem que executar esse plano bem executado, que vai dar certo, que vai conseguir. Se tiver essa combinação de intensidade na realização desse plano, com qualidade no atendimento e qualidade no trabalho da assessoria, não tem como dar errado, sabe? É isso que a gente tem visto com a experiência e com o tempo. Daí alguém fala assim, poxa, mas o fulano, eu conheço fulano de tal, ele ficou lá um tempo, ficou 6 meses como assessor e não deu certo. Então, aí eu pergunto, mas quantas reuniões essa pessoa fazia, quantos contatos, quantas ligações ele fazia por dia? Né? Com quantas pessoas ele falou, qual era o ritmo de trabalho? É um trabalho intenso. Tá? Ou, fazia lá, mas também, ao mesmo tempo, trabalhava em outro lugar. Então, não sobra tempo suficiente para fazer, para se dedicar integralmente. Então, são coisas importantes. E aí, acaba se pensando que, às vezes, não dá certo. Mas quem se dedica com corpo e alma ali e que coloca essa energia e faz certinho, porque a gente já testou, a gente sabe o caminho. Não é o único, mas a gente já tem o caminho que dá certo, né? Tem outros? Tem. Mas quem quiser um que já foi testado, provado, a gente oferece, né? Então, eu acho que tem muito dessa questão da energia, da intensidade mesmo. Tu falou do tino comercial, né? De traçar esse plano comercial, né? O quanto que é feito esse equilíbrio entre a valorização do conhecimento técnico, né? Os investimentos, o core da coisa, e o atendimento, a captação do cliente, né? Por consequência, a retenção. Eu já vi muitos recrutadores dizerem assim, a gente quer gente desenrolada, com bom papo, que saiba captar cliente, a gente quer o vendedor. Né? O bom vendedor vende chinelo, vende carro, vende investimentos. E a parte técnica a gente faz em casa. O que isso é verdade? Como é que é feito esse equilíbrio assim, entre a parte técnica e a parte comercial? Tem um peso muito grande essa competência comercial vinda com a pessoa, vindo dentro já dele, é maravilhoso. Se a pessoa carrega isso, ela já está muito no caminho. Por quê? Porque é uma atividade comercial. A assessoria de investimentos é uma atividade comercial, técnica em investimentos, né? Então, assim, eu digo que se tu tiveres qual é o combinado ali, o pacote, sabe assim, o que vai nessa mala de ferramentas de um bom assessor de investimentos? Eu colocaria aí o conhecimento técnico comercial, então, porque tem técnica comercial, técnico investimentos e técnico comercial. Então, vamos colocar técnico comercial, técnico de investimentos e da estratégia de alocação. Porque não basta eu saber investimentos, ponto. Tem que saber como os investimentos se relacionam entre si,
frente àquela pessoa, que cada pessoa é uma pessoa, né? Não é todo mundo igual, e frente ao cenário que a gente está vivendo hoje. Então, beleza, esse é o conhecimento técnico mais hard de mercado, tá? Mais parte ali pesada de mercado financeiro seria isso aqui. Então, o que eu disse investimentos, conhecer as classes e a técnica de, eu vou chamar aqui, vou dizer a estratégia de alocação, que é a estratégia mais utilizada pelo assessor. Depois disso, então, ali na sequência, a parte comercial, a competência comercial, e tem técnica para isso também, e dá para se desenvolver, tá? E acho que, e tenho visto bastante, que muita gente que não tem e que estuda as técnicas comerciais que a gente passa, consegue desenvolver e se sair muito bem. Eu colocaria aí também gostar muito de pessoas, gostar de ajudar pessoas, porque é isso que o assessor faz ao fim do dia, né? Ele está fazendo um trabalho de ajudar pessoas a ter um futuro de vida melhor, né? Um futuro financeiro melhor, e comunicação fácil e acessível, porque assim, tem gente que gosta de falar muito complexo, de dificultar, sabe? De tornar, eu quero parecer, eu quero mostrar que eu sei, e às vezes querer elevar esse nível da comunicação assusta as pessoas, e a gente não tá aqui para assustar, né? Assim, já não é o dia a dia das pessoas. As pessoas, um médico, um advogado, né, um profissional de qualquer área, ele não vai se sentir 100% familiar no ambiente das finanças se não é aquilo que ele faz no dia a dia dele. Então, a gente já não pode, a gente tem que ter esse cuidado de não assustar. Então, sempre menos é mais. Eu acredito nisso. E eu acho que, basicamente, acho que esse pacote aí já é um pacote bem legal. E aí, na parte ali de intensidade, resiliência, eu colocaria uma boa calibrada de resiliência, porque vai ouvir muito não, porque vai ter que falar com muita gente, né? O funil, né? Um funil comercial aí, depois técnica comercial passa por isso, mas é um funil comercial que tem que ter a boca bem aberta, passa muita gente aqui. E se eu tiver uma base já muito qualificada para contatar, talvez seja mais fácil, o funil vai ser menor, não precisa falar com tanta gente para conseguir formar minha carteira, uma carteira com 100, 150 clientes. Mas depende, aí vai ser muito relativo à base, ao relacionamento que a pessoa tiver. Uhum. Se o profissional ou a pessoa que quer se especializar, ela é muito técnica ou quer virar muito técnica, mas não tem lá muito tino com as pessoas. Não que a gente vai estar dizendo aqui que o analista não gosta de pessoas, mas se a pessoa não tem esse tino, assim, seria mais indicado, de repente, que ela investisse na área de um analista, por exemplo, que fica mais no background ali. Se a pessoa não gosta, não se sente confortável no telefone, ligando, fazendo muita reunião com o cliente, né? Talvez essa pessoa, e não estiver muito disposta a desenvolver isso, eu não indicaria a profissão da assessoria, sendo muito sincera, porque eu acho que as pessoas têm que se encontrar naquilo que elas se sentem bem. Sair um pouquinho da zona de conforto faz parte, né? Dar aquele friozinho na barriga vai fazer parte, mas eu acho que se eu não gosto de falar com pessoas, eu não gosto de estar em contato com pessoas, ou não me sinto bem, não gosto de pegar o telefone, pode acontecer, né? Pô, aquela pessoa que não gosta de telefone, não vai, talvez, se dar muito bem na assessoria, porque a assessoria vai demandar isso. Mas tem essas outras alternativas, por exemplo, ser um analista. Puxa, hoje os analistas, tem muitos analistas indo para o front, vocês veem aí, se comunicando bastante, né? Porque o mundo digital traz isso e é muito legal. Mas tem muitos por trás que não estão ali, vocês não estão vendo, né? Então tem esse espaço também. Eu falo sempre assim, o analista é aquela pessoa da biblioteca, aquele estudioso, né? Mas tem um perfil um pouco mais introspectivo, né? Gosta muito de ler. Então, quem gosta de mercado financeiro e tem esse perfil, pode encontrar aqui uma boa cadeira para buscar. Bianca, a gente vê também o movimento assim dos investidores, né? Quando a bolsa de valores, principalmente, está em alta, né? Quando a economia está em alta, está efervescente, a gente vê um aumento dos investidores, né? Tu percebe também esse movimento de quando a bolsa está em alta, de quando o mercado está mais aquecido, que a procura do profissional para ser um investidor também acompanha esse movimento? Sim, acho que acompanha bastante, né? Mas eu acho que tem tanto
tanto os movimentos de mercado, quanto essa maturidade que ela já vem meio que constante de alguns anos para cá, e vem aumentando ano após ano. Não posso nem dizer que ela vai e volta, porque ela só vem crescendo o número, tanto de procura, quanto de demanda, necessidade de profissionais qualificados no mercado, vem aumentando. Todos os escritórios por exemplo, escritórios de agentes autônomos da XP, da rede de distribuição XP, estão em fase de expansão. A própria XP vem buscando e ajudando esses escritórios a encontrar esses assessores, esses agentes autônomos, porque é o desafio, né? Encontrar esses profissionais que venham qualificados ou que tenham essa vontade, essa raça aí que a gente vem falando, essa obstinação, essa vontade de transformar a forma como o brasileiro investe, porque é isso, né? No fim da linha, é o que a gente faz, é o que o assessor faz. Então, eu vejo esse movimento vem se intensificando de uns 2, 3 anos para cá de uma maneira muito, muito forte, mas e eu acho que isso segue, né? Vai seguir, porque a demanda é muito grande, né? No Brasil ainda tem muito espaço, as pessoas ainda estão primordialmente investindo lá no banco, lá na poupança, né? A gente ainda tem que ajudar muita gente, e para ajudar precisamos desses profissionais muito preparados aí, que levam, eu falo assim, né? Eu levava meus clientes, sim, pela mão, sabe? É aquela sensação de estar levando pela mão. Olha, eu vou te ensinar, eu vou estar aqui contigo, eu vou estar do teu lado, a gente vai acompanhar. O mercado caía, eu ligava, não era só quando estava tudo bem, né? Aliás, tinha que estar mais presente quando caía. Então, é todo um processo, até que essa pessoa passa por uma primeira crise, sobreviveu, legal, pô, viu que aquilo não fez sentido no curto prazo, não abalou no curto prazo, mas no longo prazo não. Então, pô, legal, essa pessoa que já está ali preparada, ela já consegue viver mais outra e perceber a distância, né, a longo prazo, como isso vai agregar no futuro financeiro dela. A gente passou por uma pandemia aí, né? Bem terminando agora aí aos poucos. E aí a gente foi empurrado ali para aquele sistema de home office, né? E depois que a pandemia foi se dissipando, muitas empresas entenderam que dava para continuar dessa maneira, né? Como é Uhum, que ficou essa dinâmica assim para o mercado financeiro, né? Para o assessor de investimentos especificamente, até a XP tem o conceito Anywhere, lá algo como de qualquer lugar, uhum, né? Então, para algumas sim. posições, ok, mas como é que fica para o assessor de investimento especificamente essa questão do trabalho remoto? Esse negócio é muito, muito, muito curioso, assim, eu acho que foi tipo, entre aspas, um tapa na cara da gente, no sentido de a gente se forçou muito a encontrar esse caminho, né, uma coisa que eu não conseguia, né, todos esses anos na XP eu não conseguia visualizar esse contexto de trabalhar de casa, e de ver tudo isso acontecendo, e aconteceu, e a gente sobreviveu muito bem, obrigada, que bom, no sentido de deu certo, tá dando certo, até que vai continuar, tanto que vai continuar, né? Então, eu acho que esse projeto que eu estou nesse momento, que a gente comentou rapidamente ali, tu falaste no início, né, dessas lideranças comerciais, são lideranças de um projeto 100% Anywhere. Ele é Legal. especialmente Anywhere. Então, são pessoas profissionais, né, que estão vindo para fazer parte do B2C XP, são dentro da própria XP, funcionários XP, e que estão expandindo equipes comerciais e montando essas equipes, e eu estou trabalhando esses líderes dessas equipes comerciais, tá? Mas então, isso para provar e para dizer mais uma vez que a gente entende que funciona e tem funcionado muito bem, o projeto está crescendo bastante. E a rede de escritórios também entendeu que funciona. Alguns gostam menos, outros gostam mais, alguns deram mais certo, outros menos, nesse sentido do Anywhere. Né? Alguns já estão reagrupados novamente, outros estão em modelos híbridos, tem para todos os gostos. Eu acho que isso é uma grande beleza da rede, né? Tem modelos de escritórios diferentes, perfis, culturas, né? Assim, de longe, a cultura bate é muito parecida, assim, né? Passa muito perto desse estilão XP e cultura XP, né? Que eu vou falar aqui, vou só relembrar: mente aberta, espírito empreendedor, sonho grande e foco no cliente. De longe, todos
passam por aqui, mas têm as suas características e isso é legal. Então, também existem modelos um pouquinho diferentes, tem escritórios que trabalham o educacional, outros não, tem escritórios que trabalham o digital, outros não, trabalham 100% aquele modelo da assessoria presencial e de captação one-on-one, né, de originação da captação, não geram conteúdo, tem tudo, isso é muito legal. E aí a gente vê que alguns escritórios têm esses modelos, tem gente que expandiu para o interior, tem gente que está no interior trabalhando em escritórios que tem seus escritórios, a matriz na capital e por aí vai. Então, acho que abriu o leque, só abriu, né? Só temos mais opções agora do que tínhamos antes e funcionando muito bem. Sim. Eu queria saber de ti, assim, como é que está esse ambiente para as mulheres, né? Quais foram os avanços, né? Como é que está o cenário atual das mulheres nesse mercado e o que a gente ainda tem aí para melhorar? Hoje a XP ainda tem esse gap, né? Ainda está buscando esse gap, ainda busca a sua meta lá, que ela se comprometeu, né? Em ter 50% das lideranças femininas, né? Das lideranças sendo mulheres, e eu acho que isso leva um tempinho mesmo, não é uma coisa que se muda da noite para o dia, a gente tem todo um passado, todo uma construção, né, diferente, que a gente está se reinventando, e acho muito legal querer romper essa barreira e estar disposto de forma compromissada, né, disposto a mudar isso. Agora, eu vejo que já está crescendo, está vindo, está acelerando. Nesse próprio projeto que eu comentei aí, dentro da casa, nele, né, quando a gente coloca uma lupinha ali nele, ali a gente já tem uma presença muito maior de lideranças femininas e está super tá avançado em relação ao total XP, mas acho que isso vai acontecendo pontualmente em áreas e projetos, né? Agora, o espaço, ele está 100% aberto. Eu acho que, assim, se lá no banco a gente tem tantas profissionais, né, mulheres, não é? A gente vê muitas gerentes mulheres, acho que por que não, né? Vamos trazer essa profissional que ela possa vir para cá e que ela tenha esse ambiente onde ela possa construir, onde ela possa fazer essa construção de carteira, trazendo esse investidor que ela já está acostumada, né? Ela já conhece, ela não tem talvez tanto conhecimento focado em investimentos, não, porque ela não é exclusivamente focada em investimentos, profissional bancário é isso, né, que distancia ele de conseguir ser um especialista, porque ele tem que olhar para todos os produtos, crédito inclusive e tal, mas eu acho que a gente pode buscar, o espaço está aberto, venham. Eu acho que só falta assim, uma pitadinha ali dessa vontade de empreender, né? Porque tem um empreendedorismo por trás dessa profissão. Se tu fores trabalhar como agente autônomo, como assessor na rede, não vai ter salário, por exemplo. Então, tu tens que construir a partir da carteira remuneração, mas é uma coisa que não tem um teto, tu tem um céu para seguir, né? Não tem, o céu é o limite, tu não tens um limite, tu tens uma visão de longo prazo da carteira, da carreira, tu pode virar sócio do escritório com maior posição, né? São empresas crescendo a um ritmo muito acelerado. Então, acho que só entender um pouco melhor o modelo já ajuda a trazer muito mais essas mulheres, porque ainda não é amplamente disseminado. Sabe? As pessoas não conhecem, o desconhecido sempre dá medo. E acho que as mulheres acabam tendo talvez menos contato nesse mercado, a gente não acessa tanto, por isso que colocar isso como compromisso, colocar isso à tona, faz com que chegue mais, com que a informação corra mais livre, né, pelos 4 cantos, aí a gente consiga acessar mais essas pessoas e informar mais, e elas informadas possam estar mais aqui dentro, representando, fazendo mudança, ajudando a gente a virar essa página. Tu falou ali do interesse por esse mundo, né? Eu até trouxe alguns números aqui, né? Como a gente falou no início, o número total de pessoas físicas na B3, na Bolsa Brasileira, passou de 5 milhões em 2021 e as mulheres chegaram ao recorde de 1 milhão daí de contas também em 2021. E aí elas vêm oscilando, elas tiveram o recorde de 26% de participação entre todas as contas em 2020. E agora deu uma caída, tá entre 23%. Então, tu também acha que, por todos esses problemas estruturais que a gente conhece, que é sempre, daqui a pouco, o homem, que é o representante da família, que vai lá debater sobre os investimentos, tu acha que o interesse das mulheres também em serem investidoras, né, o crescimento de mulheres investidoras,
vai também ajudar a aumentar a carreira de assessoras e investidoras? De assessoras Eu mulheres? acho, eu acho que sim, acho que uma coisa tem muita conexão, da mesma maneira que a gente falou antes, né? Começa a investir. Eu pessoalmente, eu comecei investindo. Eu fui primeiro cliente da XP. Depois eu virei assessora, né? Eu abri minha conta lá, na época era um clube ainda de investimentos. Comecei por ali. Eu comecei eu trabalhava no banco, numa área de crédito, um outro banco, captando clientes para crédito PJ, né? Era diferente, era. Eu tenho uma formação em administração, tenho. Tá um pouco mais perto? Tô, mas assim, eu não tinha o sonho de trabalhar no mercado financeiro. Se eu disser isso, é mentira, entendeu? O que eu buscava era independência, meu sonho era independência, era transformação, sabe? Era um pouco. Eu não tinha, assim, um desejo que fosse através do mercado financeiro. Tem gente que já sabe, não era o meu caso. Então, eu comecei como investidora, esse caminho foi ficando mais próximo, mais estreito, até que, né, a coisa acontece. Então, tudo isso para dizer que e tem uma coisa que eu acho que tu citaste aí, né? As mulheres hoje, eu escuto inúmeras, tá? Inclusive amigas, pessoas próximas. Não, eu não entendo nada de investimentos, nada, finanças, não, isso não é para mim. Ai, porque eu não sei, ai, não sei lidar com os números. Gente, para de falar desse jeito, que se tu fala isso, tu afasta, já começa por aí, né? Primeiro que o dinheiro não sabe lidar com o dinheiro não vai saber lidar contigo, não quer nem saber de ti. Então, assim, se tu não te propuser a entender minimamente, não precisa ser expert, não precisa, né? Eu acho que as pessoas não podem se afastar. Todo mundo tem que se aproximar do mínimo. Se a gente entende, a gente gera prosperidade no entorno, na gente, no entorno. Se o brasileiro entendesse mais sobre finanças básicas, não é supra-sumo, nada demais. A gente tinha uma outra condição social como um todo. Nada me convence do contrário. Então, assim, no geral, agora voltando para as mulheres, eu fico chateada, eu falo com elas, para de falar isso, tu não pode falar isso, gente, isso não assume esse papel, transforma ele, sabe? Se tu pegar ali, pô, tem curso gratuito, tem curso da XPE lá, que é, sei lá, eu não lembro mais agora aqui, que eu não tô mais lá no dia a dia, mas, tipo, sei lá, acho que era 70, 50 reais que tu faz online, e eu duvido que tu assistindo aquilo tu não vai aprender. Mas eu realmente duvido, entendeu? Quantos livros maravilhosos existem sobre o tema. Então, gente, a gente precisa pegar, né, ter carinho pelo tema, cuidar com carinho do assunto, do dinheiro, e com isso a gente vai ganhando mais espaço, e aí daqui a pouco primeiro tu tá acumulando, guardando mais, daqui a pouco tu tá querendo investir melhor, daqui a pouco tu tá talvez pensando até numa profissão diferente, tá cansado, começa a adorar, começa a gostar, porque não sei se passou, se acontece contigo, Gabriel, mas se tem uma das coisas que é mais incrível é quando a gente começa a investir, o prazer de ver aquilo funcionando e tu sentir. E é um prazer que é o prazer de ver os rendimentos, o prazer, a sensação de liberdade que começa a te dar. Liberdade é uma coisa muito legal que eu gostaria que todo mundo pudesse viver. E não estou falando de fortunas, não. Isso começou quando eu mal comecei, né? Lá em 2006. Bom, eu falei que eu comecei em 2005 a investir. Um ano antes que eu comecei a guardar, né? E aí eu abri a continha lá no clube, comecei a fazer meu pezinho de MEI. Todo mês eu mandava dinheiro. Então, eu acho que é por aí. Então, tudo isso para dizer que eu acho que tem espaço, mas eu acho que tem que ter um movimento. Eu não vejo ninguém barrando o espaço hoje em dia, tá? Eu acho que está aberto. Agora, tem que ter esse interesse, essa vontade as mulheres têm que gostar do tema e buscar se informar, buscar querer mais. Não estou falando das já profissionais, né? As já profissionais de banco, acho que é um pé, assim, né? Tá um passo. É muito fácil fazer essa transição. São poucos detalhes para ajustar, a gente traz o conteúdo técnico de investimentos, a gente ajuda. Agora eu estou falando no geral. Então, fica aí essa mensagem que a gente consegue mexer nisso a partir de novo, educação, conhecimento, informação. Legal. Eu até entrevistei aqui já no canal a Josiane Nunes, que é especialista em finanças pessoais. Ela falou exatamente isso que tu falou, sabe? Duas coisas importantes e legais, assim.
do casal sempre falar sobre finanças, falar sobre dinheiro, né? Os dois, e das mulheres se interessarem também por isso, né? Ninguém nasceu grudado, né? Não fazer isso que tu falou exatamente, né? De, isso é coisa de homem, isso eu vou deixar para o meu marido, né? Ter também a independência, né? Ter, Imagina, buscar a sua própria liberdade, né? é igual a liberdade. Tu falou a palavra assim, para mim é igual a liberdade. Então, assim, não é materialismo, não tem nada a ver com isso. É liberdade. Para mim sempre representou, né? Acho que também tem um pouco de dentro de casa, o que que representa dentro da nossa educação, né? Assim, eu sempre fui, a minha mãe sempre me ensinou que eu precisava disso para ter uma liberdade, poder fazer certas escolhas, não ficar presa a nada, né, e ter esse caminho. E aí poder escolher tudo que eu desejasse realmente. Então, acho que tem um significado também emocional aí que faz a gente ganhar mais força na construção, né? Então, que reforça a mensagem. Legal. Eu queria saber de ti do mercado de criptomoedas, né? Eu queria que tu desse a tua opinião aí. A gente vê que essa modalidade tá também se exponencializando aí, algo que a gente vislumbra no futuro. Como é que tu tá vendo esse mercado aí de criptoativos para quem busca trabalhar com isso também? Ou tu acha que vai Olha, ser... eu acho que tem campo aí, sim, tem muita coisa, muita transformação para acontecer, já está acontecendo, todo dia acontece, tá assim, tá na beira do nosso nariz, né? Embaixo do nosso nariz. Acho que, sei lá, sou louca, não posso fazer previsões assim, mas eu vejo que em pouco tempo a coisa vai estar muito avançada, muito diferente. Sei lá, será que eu fico me perguntando, será que eu vou ver? Será que eu vou trabalhar no mercado que vai ser tudo já assim, né? Tudo transformado? Eu fico às vezes me perguntando que a gente vai talvez ganhar o salário através das criptomoedas, porque tem muita gente que já ganha, né? Eu acho que o Messi tem um desses grandes jogadores que já ganha metade ou um terço do salário, já é todo em cripto. Será que, em quanto tempo será que isso acontece para todos nós? Eu cheguei a bater pino pensando nisso e tal. Sei lá, 5 anos, 10 anos, vai saber, né? Não dá para saber muito, mas eu acho que tem muito campo aí, sim. Acho que não dá para a gente negligenciar no sentido de, né? Não, isso aí não vai dar nada. Eu acho que dá, sim. Acho que dá caldo, sim. É bom a gente estar um pouco por dentro. Sim, não é que vai dá para ganhar cancha aqui, as outras coisas vão continuar acontecendo, eu acho também, né? Mas é bom a gente estar por dentro e ir atrás e conhecer. Acho que boas transformações vêm por aí, vale a pena a gente estar de olho, sim. Legal. Só uma última provocação que eu queria te fazer sobre as criptos ainda, né? A gente vê o brasileiro ainda muito mal educado financeiramente, né? Altos índices de endividamento, índices assustadores, assim. E a gente está vendo agora, né, nos últimos anos, a bolsa dando essa popularizada, assim, e indo para o meio digital, em que a pessoa pode investir sozinha, por meio do seu home broker em casa. E aí já vem essa avalanche das criptos, assim. Será que a gente não está pulando etapas? Será que a gente não está se Perfeito. atrapalhando nesse sentido? Esse é o medo, né? Aí habita o medo, por isso que eu falo, acho que é bom a gente ficar de olho, a gente conhecer, a gente estudar, porque aí as pessoas veem esses relâmpagos de ganhos rápidos, essas histórias, aí tem sempre uma história, sempre tem alguém que ficou milionário, alguém que colocou 5 mil e ganhou 100, alguém colocou 5 e ganhou 1 milhão, não tem. Sempre tem uma história dessas. Só que essas são as que aparecem, né? Então eu acho que, na dúvida, é estudar, na dúvida, conhecer. Se quiser testar, pilotar, conhecer, né? Aprender fazendo, que seja com um pedacinho, um pouquinho, aquele espaço que lhe cabe, né, na carteira que não vai fazer falta. Eu acho que para tudo, sempre cautela é bom. E olha que o meu perfil de investidora é, né, arrojado, mas para tudo que é novo, sempre cautela é bom e conhecimento é bom. Então, a gente tem que olhar, né, e lembrar que sempre tem uma parte da história que a gente não ouve. As pessoas que perderam o dinheiro não contam, só as que ganham contam. Então, a gente tem que ir com calma, tem que buscar ajuda de especialistas, ler, estudar, aprender. Se for testar, testa pequeno, porque se errar, erra pequeno. Não ser tão ganancioso assim, no sentido de, pá, quero mais, quero mais, quero mais.
tentar construir um plano, eu sempre vou, essa regra ela vai valer para qualquer coisa, sempre montar um plano. Se eu vou fazer um teste lá em cripto e vou colocar um alvo, né, de ganho, ganhei, pô, legal, então atingi, né? Vou realizar aquilo ali, se eu estou fazendo um teste, né, se não é uma coisa para... Ou se for para a vida, para longo prazo, então deixa para longo prazo, ok, tudo bem. Mas cuidado com a sede ao pote, né? E com muita sede ao pote, pular as etapas, bem como tu disseste, Gabriel. Acho que tu foi cirúrgico nesse comentário. Muito bom. Bianca, queria te agradecer imensamente aí pela participação, pela atenção, pelo teu tempo aqui. Certamente, né, esse compartilhamento aí dos teus conhecimentos, do teu trabalho do dia a dia com as pessoas vai ajudar muita gente. Então, quero deixar à vontade aí para se tu quiser também comentar algum tema que tu acha que a gente não abordou e que seria importante, e que tu diga aí também tuas arrobas nas redes sociais, aí como é que o pessoal acompanha teu Boa. trabalho lá e conhece teus conteúdos, tá? Legal. Bom, lá no Instagram, né, no @BiancaJuliano_, eu posto muito sobre essas profissões, né? Eu sou uma forte e incentivadora das pessoas que buscam trabalhar no mercado financeiro e forte incentivadora daquelas que estão trabalhando a continuarem serem resilientes e fortes ali e ganharem performance no longo prazo. No final das contas, foi nisso que eu mais me foquei ao longo desses 16 anos aí de XP, então eu continuo fazendo isso. Hoje eu faço tanto dentro da XP, como uma pessoa, né, executiva no dia a dia ali, e faço nas minhas redes sociais também, faço por prazer, por carinho à profissão, por amor que eu tenho a esse mercado, né, porque eu acredito que a gente está realmente fazendo uma transformação. Então quero convidar quem quiser aí entender mais sobre isso, me acompanhar lá. Eu conto bastante sobre isso, eu trago um pouco desse contexto, e quem quiser fazer parte desse movimento de transformação, porque é isso que a gente está fazendo, construir uma nova página num livro, né, da história aqui do Brasil, como que o brasileiro investe. Um dia a gente vai ler lá, né, hoje a gente lê que 95% investe através de bancos, e um dia isso vai estar diferente, vai estar numa outra proporção, e a gente vai ter feito boa parte desse movimento. Então, acho que é por aí. Ter consciência financeira também, quero deixar esse convite no finalzinho, além do convite para a profissão, o convite da consciência. Se eu não tenho, se você não tem, se a gente está faltando, vamos ter. Agora é a hora, então, vamos usar esse convite aqui para isso, sabe? Vou pegar um livro ali, vou estudar, vou seguir. Tem tanto influencer aí que fala sobre isso, né? Educação financeira. Vamos se aperfeiçoar. Esse assunto diz respeito, sim, a gente, tá? E é isso que vai fazer a gente acumular riqueza rumo a uma liberdade. Dinheiro é liberdade. É isso, gente. Então tá. Quero agradecer. Perfeito. Obrigada, Gabriel. Valeu, quem nos acompanhou até aqui, então, não se esqueça, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, segue a gente lá no Instagram também. Vão aparecer aqui nos cantinhos da tela alguns vídeos aí, playlists que certamente vão te interessar e também de temas que são semelhantes a esse que a gente conversou agora. Valeu aí, Bianca, bom trabalho aí, parabéns mais uma vez e sucesso. Obrigada. Beijo. Tchau. Valeu, tchau, tchau, até mais. Valeu.